Então já somos 122 deputados. Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso. Ou seja, nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento. Isso aqui é uma bomba, gente. A partir de hoje, Lula está exposto a processo de impeachment por pedalada fiscal reconhecida pelo Tribunal de Contas da União. Sim, o Tribunal de Contas da União, o TCU, acaba de reconhecer pedaladas fiscais feitas pelo governo Lula no orçamento. E, se você não lembra, essa foi a razão que fundamentou o impeachment da Dilma. Como assim, Deltan? Para tudo o que ele está fazendo para entender esse negócio. E eu imagino que a primeira pergunta que você esteja se fazendo seja: como assim impeachment se ninguém está falando nisso, se o assunto não está explodindo no Brasil? Olha, o assunto está aparecendo sim, de forma semelhante com o que aconteceu na época das pedaladas da Dilma, que no início também era um assunto desconhecido. Primeiro teve a constatação do crime de responsabilidade dela, depois o assunto foi tomando jornais e conforme a crise econômica e política se agravaram, foi tomando conta da agenda política e das ruas. Toda a fervura começa com uma água fria que vai sendo aquecida. Deltan, então, será que o meu sonho pode se tornar realidade? O Lula ser tirado da presidência? Olha, você vai descobrir nesse vídeo em que eu vou te contar 3 coisas. Primeiro, eu vou te mostrar que apareceu o fundamento técnico do impeachment e como ele é forte e consistente. Vou mostrar que o crime praticado gera danos graves ao país. Segundo, eu vou te mostrar 3 razões que apontam para a formação de um clima político favorável ao impeachment. E essas razões vão encher o seu coração aí de esperança. Por fim, em terceiro lugar, eu vou contar para você o que os deputados federais já estão fazendo, que também vai aquecer o seu coração, trazendo os bastidores da movimentação pelo impeachment do Lula. Então fica comigo até o fim, que vale muito a pena, gente. Vejam só, Brasil, deputados iniciam processo de impeachment contra o presidente Lula da Silva em Brasília e agora é pra valer, é oficial, já tem assinaturas colhidas e você vai ver aqui os 3 crimes que Lula da Silva está sendo acusado ali em Brasília e é muito pior do que aquele que aconteceu ali com Dilma e que foi impeachmentada. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol. Confira agora essa matéria que está quentíssima. O clima está tenso em Brasília, pegando fogo. Inclusive, os deputados voltaram antes de terminar o recesso ali parlamentar, justamente por causa dessa causa que é importantíssima. Vamos para a matéria, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque esse vídeo talvez é o vídeo mais importante desse canal até agora. Confira a matéria e voltamos em seguida. Vamos então para a primeira parte. Todo impeachment começa por um crime de responsabilidade. Ele precisa ter por base de fundamento um crime de responsabilidade praticado pelo presidente. E qual foi o crime praticado por Lula? Ele está na lei do impeachment. Dá uma olhadinha aqui, ó. É uma lei é a lei 1079, é uma lei antiga aí da década de 50, e ela prevê o seguinte aqui no artigo 10. São crimes de responsabilidade do presidente contra a lei orçamentária. Item 4. Infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. Presta atenção, isso aqui tem que estar na tua cabeça para você entender tudo que eu vou te falar. É um crime de responsabilidade praticado pelo presidente que sujeita ele ao impeachment, essa lei regula o impeachment, ele infringir, ou seja, ele violar de forma flagrante, patente, de qualquer modo, dispositivo, uma regra da lei orçamentária, que é o que eu vou te mostrar que aconteceu. E aí você deve estar perguntando, mas ele infringiu mesmo a lei orçamentária? Sim, e quem diz isso não sou eu, foi o Tribunal de Contas da União em julgamento proferido ontem, em que bloqueou simplesmente 6 bilhões de reais do programa PED 6 do governo federal por uma infração à lei orçamentária, exatamente o que a lei prevê como crime de responsabilidade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Governo Lula mantém PED 6 fora do orçamento. TCU bloqueia recursos. Gente, isso aqui é bombástico. Dá uma olhadinha aqui, ó. O governo do presidente Lula manteve o PED 6 fora do orçamento e o programa continua operando à margem das regras fiscais. Nesta quarta-feira, dia 22, ontem, o Tribunal de Contas suspendeu o pagamento dos recursos provenientes de fundos privados e que não tenham passado pelo orçamento, porque é o que vinha acontecendo. Eu já vou mostrar para você. O programa envolve uma operação complexa que somou 12 bilhões de reais em 2024. Desse valor, foram pagos 5,6 bilhões diretamente aos estudantes.
Para 2025, o governo programou um repasse de 1 bilhão no orçamento, ainda não aprovado no Congresso para o fundo pé de meia. Gente, para aí, ó. Olha que a gente está falando aqui de bilhões de reais. E guarda o número aqui em cima, ó. O programa envolveu 12 bilhões, esse foi o custo. E olha agora o que o governo está prevendo para esse novo ano de 2025. 1 bilhão? Como assim? A conta não fecha. Está prevendo 1 bilhão. Quando custa mais de 12, o valor não é suficiente, o que aumenta a margem para o gasto paralelo ao orçamento, o que aumenta a margem para o gasto paralelo, né? E ainda com um problema adicional. O executivo pretende tirar recursos do salário educação destinado à alimentação escolar, investimentos em escolas, transporte escolar e livros didáticos para financiar a bolsa do pé de meia. Ou seja, para maquiar o rombo das contas públicas, o governo programou um gasto muito menor do que o necessário e pretende mudar o destino de dinheiro carimbado sem a aprovação na lei orçamentária, sem que o Congresso aprove. Mas o problema não é só que o governo planejava fazer no futuro, porque aqui o governo poderia alegar que ainda ia aprovar mudanças no Congresso. O problema é o que ele já fez no passado e está provado que ele fez no passado. Eu vou ler aqui com vocês uns trechos e depois eu vou resumir e explicar. Se você não estiver entendendo detalhes técnicos, depois eu vou falar de um modo mais leigo aqui, um modo mais claro para vocês entenderem de um modo muito claro o que está acontecendo, tá? Olha aqui, ó. Como o governo operou pé de meia à margem das regras fiscais. À margem das regras fiscais, à margem do orçamento. Lembre do crime de responsabilidade. Infringir qualquer regra da lei orçamentária. E o que ele está fazendo aqui? Infringindo as regras da lei orçamentária. Operando o programa à margem da regra orçamentária. Regra fiscal e orçamentária. Vamos lá. O pé de meia foi criado em 2023. Naquele ano, o governo colocou 6 bilhões do orçamento da União no FIPEM, que era um fundo de custeio da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes de ensino médio. Esse FIPEM ele foi criado especificamente para o programa e é operado pela Caixa Econômica Federal. O repasse da União para o fundo passou pelo orçamento, mas ficou fora dos limites do arcabouço fiscal. Aí já tem uma irregularidade. A bolsa para os estudantes, correspondente ao pé de meia, começou a ser paga aos estudantes em 2024. Mas vai piorar, calma aí. Em 2024, o governo autorizou a transferência de outros 6 bilhões que saíram do Fundo de Garantia de Operações do Crédito Educativo para o Fundo Pé de Meia. Esse fundo aí que eu falei, esse FG Educ, é um fundo privado associado ao FIES, do qual a União participa como cotista. Essa operação foi diferente da anterior. O recurso agora não passou pelo orçamento, mas foi feita uma ligação direta entre os fundos. E vai piorar. No fim do ano, o Poder Executivo autorizou mais 4 bilhões do Fundo Garantidor de Operações, usado no Pronamp, outro fundo privado, para a mesma finalidade, também sem passar pelo orçamento. Essa quantia não foi repassada efetivamente para o pé de meia até a divulgação mais recente dos extratos da Caixa aí em dezembro. O uso dos fundos foi aprovado por lei do Congresso, mas os gastos em si não passaram pelo orçamento, o que trouxe problema para as contas públicas de acordo com especialistas. O governo fez os pagamentos sem se preocupar com o arcabouço fiscal, que limita o quanto que a União pode gastar, e a meta de resultado primário, que é a conta final entre receitas e despesas, sem contar aí os juros da dívida. Deltan, eu não estou entendendo nada, isso aí é muito complexo. Gente, tudo bem, eu explico para você. O que está acontecendo aqui é o seguinte, deixa eu te explicar. Todo o gasto público ele deve ser debatido entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e deve ser aprovado pelo Congresso Nacional numa lei que se chama de lei orçamentária. É ela que define o orçamento. É o poder legislativo, é o Congresso Nacional. O governo, que é o executivo, o Lula, só pode fazer o que o povo, o Congresso Nacional, o povo representado pelos seus representantes no Congresso, autoriza. Vou repetir, Lula só pode fazer o que o povo, que é o Congresso, autoriza. E o que o governo fez aqui foi dar de ombros para o povo, foi se lixar para o Congresso e gastar como ele queria, sem a devida autorização do Congresso. E pior, driblando as regras. Além disso, teve outro problema. Os gastos foram feitos sem atenção ao arcabouço fiscal, que substituiu aquele teto de gastos, ou seja, sem o devido cuidado em manter a saúde das contas, no sentido de o governo não gastar mais do que a sua receita de forma irresponsável. Em um apertado resumo, gente, o governo fez uma manobra para driblar as contas públicas, para escapar
limite de gastos do arcabouço fiscal e para turbinar os gastos com o projeto PED6. Foi por isso que o Tribunal de Contas da União teve que intervir e ele entrou com tudo, olha aí, ó, entrou com tudo, bloqueando 6 bilhões de reais. Como eu gosto de trazer sempre uma informação de altíssima qualidade aqui para vocês e demonstrar prova para vocês terem muita confiança na informação, eu quero mostrar 2 parágrafozinhos do parecer técnico que embasou a decisão do Tribunal de Contas da União, que mostra as consequências reais e prejudiciais para o país do crime de responsabilidade praticado pelo governo Lula. Não foi uma quebra de formalidade, é algo que traz consequências reais. Eu vou mostrar aqui para vocês na tela. E eu peço perdão porque a letra está pequena, mas eu não consigo expandir aqui porque sai. Esse aqui é um arquivo PDF, então ele sai da tela se eu expandir. Mas eu vou ler aqui para vocês, 2 trechos. Item 175, esse aqui é o parecer técnico que amparou a decisão do TCU. Ponto 175 aqui do parecer técnico. Em outras palavras, o arranjo que o governo fez permite a expansão de gastos à margem das regras fiscais vigentes, em especial o limite das despesas estabelecido pelo regime fiscal sustentável, que é a principal âncora fiscal do país. Ou seja, o governo se lixou para o limite de gastos, para o teto de gastos, para o arcabouço fiscal que hoje regula o quanto que ele pode gastar. Mas é pior, olha aqui comigo, item 177. Verifica-se que, além de todos os efeitos já citados, tais como a inexistência de autorização orçamentária para tal despesa, ou seja, o orçamento não autorizava, lembra lá do crime de responsabilidade, infração à lei orçamentária? Está falando aqui, ó, para além de todos os problemas já citados, como inexistência de uma autorização do orçamento para despesa, além da perda de rastreabilidade dos recursos e redução da publicidade, não fica claro onde o governo está gastando, além de tudo isso, esse tipo de arranjo possui outras consequências deletérias, péssimas para as contas públicas no médio e longo prazo, como a perda de credibilidade do arcabouço fiscal, o que acarreta no Brasil fuga de investidores, as pessoas não investem mais no Brasil, aumento do dólar e, consequentemente, aumento da inflação e das taxas de juros. E depois, não sabe por que o governo Lula está indo tão mal na economia, porque só faz presepada. Essa aí é mais uma delas. Pronto, gente, tá claro para vocês que houve um crime de responsabilidade e a gravidade disso? Essa aí foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte, tá? Eu já mostrei então para vocês que aconteceu um crime de responsabilidade, mas agora eu tenho que dizer o seguinte. O processo de impeachment ele tem 2 fundamentos. Um técnico, que é o crime de responsabilidade, e um político, que é a conveniência de se realizar o impeachment. E aí você pode me dizer, ótimo, Deltan, eu entendi que foi cometido um crime fiscal e que o Lula pode perder o cargo por isso. Mas não é impossível de acontecer um impeachment? Afinal de contas, o Lula tem o Congresso na mão e eles não vão se mexer por isso. Não, gente, não é bem assim. Eu vou te dar 3 razões que vão te deixar otimista com a queda desse desgoverno. Mas antes, curte o vídeo, segue o canal para você ter acesso a mais análises como essa e para que mais gente saiba que há uma chance real de impeachment, porque a concretização dele depende, em última análise, do apoio e da mobilização das pessoas. Então senta o dedo no like e se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Então aqui vão as 3 razões para você ficar otimista. Primeiro, a popularidade do Lula está despencando, está em declínio, que é o principal termômetro para o Congresso que tira um presidente do cargo. Os políticos eles são movidos por aceitação e por voto, e eles não querem tirar alguém com muita aprovação, um cara muito popular. A última pesquisa divulgada aí pelo GERP apontou que 50% da população desaprova Lula, 50%, contra apenas 38% que aprova. Segundo ponto, a relação do Congresso com o governo não é mais um namoro apaixonado. Tá péssima, por sinal. Eu fiz um vídeo aqui recentemente mostrando que o Lula deu uma rasteira nos congressistas ao usar o ministro Flávio Dino para bloquear o dinheiro de emendas dos deputados que ficaram fulos da vida com essa história. Assista essa história importante dessa trama que eu deixei na descrição e também vai aparecer no final do vídeo. Terceiro, a crise econômica só cresce. Crise fiscal, dólar nas alturas, inflação lá em cima, a população insatisfeita com o preço dos alimentos. A promessa do Lula de ter picanha já virou piada, como eu mostrei no meu Instagram hoje. Ele prometeu picanha e queria entregar agora para os pobres alimento vencido. Depois você confere essa história lá no meu Instagram. Sem contar agora a onda da direita que está se formando no mundo inteiro, por exemplo, aí com o governo Milei na Argentina e o Trump nos Estados Unidos. Então, meus amigos, o clima político desfavorável ao Lula está se desenhando, está se acentuando, o que pode viabilizar a condição política, sim, para um processo de impeachment. Pronto, gente, eu já te falei 2 coisas. Eu já te mostrei que o impeachment tem fundamento técnico e que o ambiente político está se desenhando. Agora vamos para a terceira e última parte desse vídeo, que é
A oposição está se mexendo para que o impeachment aconteça. Dá uma olhadinha aqui, ó. Oposição pede impeachment de Lula após TCU bloquear verba. Pedalada. Deputados de oposição iniciam um movimento para pedir o impeachment de Lula após o Tribunal de Contas da União bloquear recursos bilionários. Olha aqui. Deputados de oposição pedem impeachment de Lula depois do TCU bloquear recursos bilionários destinados ao pé de meia, uma das principais bandeiras do atual governo. O plenário da Corte entendeu que os valores para os pagamentos aos estudantes, resultantes de aplicações do FIPEM, fundo no qual depositados os recursos do programa, não estavam previstos na lei orçamentária anual. Exatamente o que configura crime de responsabilidade que eu mostrei para vocês. Essa aí é a história. Há claros motivos para impeachment. Não havia previsão legal para a utilização dos recursos do orçamento da União para o pé de meia. Há um crime, é um crime contra o orçamento, assim como foram as pedaladas fiscais que acabaram baseando o impeachment da Dilma. Temos que ir para as ruas, quem diz isso é Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Novo. Ou seja, o Partido Novo, de que eu tenho orgulho de fazer parte, e vários deputados da oposição, da direita, já estão trabalhando para o impeachment se concretizar. Gente, como disse o Marcel Van Hatten lá no X, a Dilma caiu pelas pedaladas, Lula terá o mesmo destino. Ele e outros deputados irão trabalhar para isso e nós precisamos entrar juntos nessa batalha e apoiar eles. Como? Martelando esse assunto nas redes sociais, pressionando os deputados, indo para as ruas quando chegar o momento e o mais urgente, elegendo representantes da direita nas eleições a presidente da Câmara e do Senado que vão acontecer a partir do dia 1º de fevereiro, que tem uma atuação decisiva num processo de impeachment esses presidentes. Bora então defender o voto aberto para que os parlamentares todos, os nossos representantes, prestem contas para a sociedade sobre em quem que eles estão votando para a presidência da Câmara e do Senado. Tá aí, você viu a fala do Deltan Dallagnol e só isso que ele falou já era o bastante para retirar Lula da Silva ali da cadeira da presidência do Brasil. Mas, calma, agora nós vamos mostrar ali o que os deputados estão fazendo realmente na prática, porque não adianta ficar com falação, tem que ir para a prática. E agora vocês vão ver ali o que realmente eles já estão fazendo e hoje eles vão colocar esse pedido na mesa ali do presidente da Câmara e algo vai ter que acontecer. Veja agora a fala dos deputados, onde eles fizeram ali uma coletiva, uma reunião ali em caráter de exceção para poder dar início a esse processo de impeachment. Confira essa matéria. Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo, da história de Israel, da história cristã e nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita a outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. Na Lei 1079... Artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte: é um dos crimes de responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Nesse caso, a lei fala que ou um dos dois, né? Então qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com processo de impeachment. Mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade, tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra, como também trouxe a possibilidade de guerra para o país. Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel. A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil, que já seria muito grave, que meus colegas falarão sobre isso. Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo, depois de ter sido atacado covardemente, mais de 1.300 pessoas mortas, mulheres estupradas, bebês assassinados, pessoas sequestradas, que continuam sequestradas, inclusive aqui eu queria render minha homenagem a Michel Nizenbaum, que é o brasileiro que continua sequestrado e que nosso Itamaraty não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto. Mas, além disso, ele também mostra para o mundo terrorista que o Brasil, infelizmente, nosso país está de portas abertas para o terrorismo. Infelizmente, digo porque é de uma irresponsabilidade falar isso, mas, afinal de contas, se Israel está lutando contra o terrorismo e Lula fala contra Israel,
ele está mostrando para o mundo terrorista que os terroristas são bem-vindos aqui. E isso é muito grave. E a gente sabe, tem visto, que a imprensa tem falado sobre o assunto, tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais, porque inclusive vizinhos árabes a Israel, vizinhos que competem com Israel de certa forma, se mantiveram neutros, não apoiaram Lula. Lula se junta a países como o Irã, que tem como base o terrorismo. Mas infelizmente a gente fica bastante preocupado com esse impeachment, preocupado com a situação do Brasil, mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo parlamento. Então já somos 122 deputados de vários partidos, inclusive partidos da base governista, que vão falar aqui com vocês. E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo na vinda para cá para pedir para assinar. Inclusive esse número 122 entrou agora. Então a gente vai esperar até amanhã e vamos, a partir de amanhã, a gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica. Acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment e a gente traz para vocês números atualizados amanhã, além desses 122, quem for entrar. Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso. Ou seja, nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento. Muito obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome do Partido Novo, deputada Adriana Ventura, deputado Gilson Marques, mas principalmente em nome dos nossos representados, os brasileiros que não aguentam mais verem o país ser enlameado na sua honra por um cidadão que deveria estar, na verdade, preso na cadeia e hoje preside essa nação e que mundo afora tem proferido diatribes que nos prejudicam como brasileiros. É uma vergonha nós vermos Luiz Inácio Lula da Silva desonrar a memória do povo judeu, desonrar Israel e fazer com que nós brasileiros agora estejamos em meio a uma crise diplomática sem precedentes, quando Israel, de forma legítima, reage a um ataque terrorista do Hamas, que não representa os palestinos. É importante que nós digamos isso. Os palestinos hoje são reféns de um grupo terrorista que apoia Lula e que, lamentavelmente, hoje nós vemos também Lula e os petistas estão apoiando, da forma como se comportam e se manifestam, o grupo Hamas. Apoiam, portanto, o terrorismo. Nós vimos acontecer o que de pior nós poderíamos imaginar, e por isso o artigo 5 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, a Lei do Impeachment, prevê, repito no seu artigo 5º, que é crime de responsabilidade do presidente cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Além disso, Lula também comete crime de racismo. Sua manifestação é antissemita, comparando hoje a reação legítima de Israel, repito, ao ataque terrorista, ao crime bárbaro de genocídio cometido por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, representando o nazismo. Isso é inaceitável e por isso não apenas nós, como também vários outros parlamentares, e queremos aqui parabenizar a deputada Carla Zambelli pelo seu protagonismo, iniciativa e pela forma como tem conduzido de maneira a compartilhar com todos os parlamentares, inclusive muitos da base do governo, esta verdadeira reação do Congresso Nacional contra o presidente da República, que precisa ser processado na Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo e também pela Câmara dos Deputados pelo crime de responsabilidade cometido, o que culminará com o seu impeachment. Impeachment de Lula já é até tarde, precisamos fazer o quanto antes. Muito obrigado. Boa tarde. Nós, deputados, alguns deputados, assistimos no ano passado um vídeo que foi nos mostrado pelo embaixador de Israel, mostrando o ataque covarde
do Hamas, o ataque terrorista e assassino do Hamas contra pessoas indefesas em Israel, inclusive crianças. Nós vimos estarrecidos, assassinatos, tortura, explosões contra pessoas indefesas. Israel, como nação, exerceu o seu direito de defesa, o seu direito de contra-ataque, e isto não foi aceito pelo atual presidente da República. Ele não entende o direito internacional de uma nação, ele prefere condenar e sujar o nome do povo brasileiro, defendendo terroristas. O Hamas é terrorista, e quem defende terrorista é tão bandido quanto eles. E não pode ser presidente do Brasil. A presidente do PT nos chamou, Carla Zambelli e outros, de golpistas. Nós não somos golpistas. O impeachment é um instrumento legítimo, uma prerrogativa legítima de deputados e senadores para frear crimes de autoridades, desta feita do presidente da República. Uma fala asquerosa, comparando o legítimo direito de defesa de Israel com o assassinato de 6 milhões de judeus perpetrado por um maníaco chamado Hitler, que com certeza está ardendo no mármore do inferno. Eu sou um deputado do PSD, o meu partido hoje está na base do governo, mas eu não. Eu sou livre. Eu só tenho compromisso com os meus eleitores e com o povo bom do Brasil. Quando eu fui eleito, o meu partido não tinha escolhido quem ia apoiar. Depois que eu fui eleito, falaram que ia ser base do Lula. Tudo bem, a maioria votou e aprovou. Eu não. Conversei com os líderes e eles sabem que eu sou oposição. Eu sou base de Jair Messias Bolsonaro. Força e honra! Tá, então, Brasil, você viu toda essa história aí do impeachment de Lula. Realmente não é um conto da carochinha, não é fake news, e agora é oficial, é para valer. Por quê? São pelo menos 3 crimes que está sendo incorrido ali nas costas de Lula. Entre eles, o fato dele mexer com Israel e ir contra a nossa Constituição, incitando Israel até mesmo à guerra contra o Brasil. Outro é a pedalada fiscal, onde o Lula e o seu Ministério ali da Fazenda, da Economia, não está incluindo nos gastos públicos, ali nos gastos orçamentários, algumas dívidas, alguns custeios que ele está tendo ali com os ministérios. E isso se chama também pedalada fiscal. Então, pessoal, por muito menos, a Dilma foi impeachmentada. E agora os deputados ali já colheram a assinatura. Eu imagino que a essa altura eles já têm o número mais do que suficiente para impetrar ali esse pedido de impeachment. Agora, fica, né, à disposição do presidente da Câmara ali, Arthur Lira. Será que o Arthur Lira vai colocar para frente esse processo aí? Ou vai precisar do povo ir às ruas, às multidões, como aconteceu lá em 2016? O que você acha? Coloque aqui nos comentários se apenas a pressão ali dos deputados ali em Brasília e até os senadores ali em Brasília é capaz de fazer esse pedido ir para frente, ou o povo precisa voltar nas ruas, precisa realmente fazer manifestações em todas as capitais, como aconteceu antigamente, uma multidão arrastando pelas ruas, mostrando que a insatisfação do povo brasileiro com a economia, com a segurança pública e com essa vergonha desse desgoverno. Precisa acontecer isso ou não? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, porque agora não é simplesmente uma falácia, não é simplesmente uma narrativa da extrema-direita, como eles querem falar, ou estão apenas querendo cometer atos antidemocráticos contra o Estado de Direito. É isso que os ministros gostam de falar? Não, agora temos prova. Inclusive o TCU, Tribunal de Contas da União, já sinalizou que houve irregularidade
ali nas contas do governo. Só isso já era um motivo para impetrar um pedido de impeachment. Agora, se você juntar com essas falas antissemitas, racistas do governo contra o governo de Israel, também já é uma bomba aí. Ou seja, pessoal, já estava passando da hora, né, de iniciar esse processo de impeachment aí, porque realmente parece, pessoal, agora vamos falar aqui, vamos especular, né? Parece que alguém que muitos dizem que é o ditador da toga, que é o dono do Brasil hoje, já sabia que as coisas iam chegar nesse ponto. E aí, só para nós aqui, parece que ele vai ajudar o seu grande amigo a se tornar presidente do Brasil, aquele que ajudou ele lá atrás, quando ele era governador de São Paulo. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando, mas pode ser que Geraldo Alckmin venha a ser o novo presidente do Brasil e assim ele vai ser beneficiado por aquele que ele ajudou lá atrás e que hoje é o ditador da toga. Será isso mesmo, pessoal? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Olha só, eu quero te fazer um convite. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ficar acompanhando aqui todo esse processo de impeachment e tudo que vai acontecer ali em Brasília, agora, nesses próximos dias, nas próximas semanas, se inscreva aqui no canal hoje, agora. É totalmente gratuito, é só você clicar no botão aqui, inscrever-se, e aí você vai ficar por dentro dessa matéria, desse assunto, e vai ficar muito bem informado, tá bom? Venha se juntar a nós, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, pessoal, porque aí você nos ajuda. Tem pessoas falando que clica no botãozinho do like, e eu não sei por que o botão não funciona. Faz o teste aí, vê se está funcionando. Porque será que finalmente, pessoal, o povo brasileiro vai respirar em paz? A direita está tomando conta de outros países, Argentina, Estados Unidos, El Salvador e até mesmo na Europa, alguns países. Será que aqui no Brasil também chegou a nossa vez? Se inscreva no canal, dá um like e tamo junto.